Na dança sutil das vibrações, o universo tece seus fios invisíveis. Lei da atração, magia em movimento, atraindo sonhos, tornando-os tangíveis. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Tendo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Visualizações poderosas, intenções claras. Manifestamos realidades com foco e fé. Cada pensamento, cada emoção, criando nossa jornada passo a passo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme seja o horário que você está aí nos assistindo, estamos começando mais um episódio do Conexão Energética. Tudo bem, Fábio? Tudo bom. Fábio, hoje a gente tem um convidado. Nós temos. E vou falar que ele é muito difícil de agendar com ele. A gente conseguiu uma vez. Uma vez, depois eu fiquei o ano inteiro correndo atrás dele de novo e só conseguimos dessa vez. Mas o bicho é bom de briga, né? Ele é muito bom. Não sei se de briga, mas vou falar que ele é muito bom. Muito bom. E eu fico vendo ele, às vezes, dar aula. Eu falo, uau, temos que ter mais como esse. E hoje ele veio não para falar sobre isso. Né? Isso, exato. Ele isso veio que eu para mais falar algo que desencadeia quando você faz isso, Muito mas diferente. não exatamente sobre lutas e sobre... Perfeito. Vamos deixar te Legal. apresentar nosso Yuri Baroni, fale. Salve, salve, pessoal. Muito obrigado, Fabiana, Anderson, mais uma vez aqui, estou muito feliz. E eu sou o Yuri Baroni e vamos falar um pouquinho do que vocês quiserem, mas mais ou menos eu já sei aonde vocês querem me levar e estou aqui para mais uma conversa. O Yuri é muito bom. Eu sempre converso muito com ele a respeito das habilidades que ele tem como professor. Eu fico vendo ele. E o Yuri também percebeu algo durante esses treinos que você me relatou. Você quer contar um pouco sobre isso? Tá, em relação a perceber a emoção do aluno, como liderar o grupo. Isso. Tá, eu acho que assim, eu até conversei ontem com um aluno sobre isso. Um aluno que foi fazer aula experimental ali e tal. Até, o Yuri, só interrompendo, vamos falar um pouquinho do desenvolvimento com a liderança em si, né? Exatamente Sobre onde eu isso. quero chegar. Isso, eu já vou direto na questão da liderança. Por exemplo, se você vai treinar, está procurando bem-estar, correto? Sim. Você está procurando bem-estar. Quer queira ou não, o professor ele tem que ser um líder. Agora, que tipo de líder você quer ser? Ou que tipo de líder você é, percebendo ou não? Eu percebi que no mundo que a gente está, o líder que tinha que ser um líder um pouco diferente de um general do shogunato, na época do Japão feudal lá, o samurai. Não é esse tipo de general, por mais que a arte marcial é isso. Em 2026, 2010 em diante ali, onde eu estava já, 2014 aliás, que eu estava praticando, não era esse general que cabia dentro do tatame, apesar de que alguns professores ainda seguem essa conduta. Agora, o indivíduo trabalhou o dia inteiro, à noite, cara, ele quer um local onde ele extravasa. Se eu ficar só xingando e gritando e vai, eu não vou ajudar ele a extravasar. Vai ficar com mais raiva, às vezes vai ficar reprimido. Vai criar mais tensão, né? Não vai desenvolver. Quando eu percebi isso? O dia que eu cheguei para um aluno que era faixa azul e falei, cara, você tem que trocar de faixa, essa faixa não cabe mais em você. Eu estava propondo o progresso dele. Eu não estava xingando, não estava falando nada. Ele não treinou mais. Foi embora. Foi ali que eu entendi, cara, a pressão afasta. Então, como que eu vou lidar com esse grupo aqui, multi-emotivo, entendeu? Cheio de emoções do dia a dia. Porque às vezes, eu vou falar assim, o que eu acho por mim, tá? Porque às vezes a pessoa tá ali só para extravasar. Sim. Ele não tá ali para mudar de faixa nem nada. É consequência. Às vezes o cara fala, vou subir. E quando você faz uma proposta dessa, e você vê que a pessoa pode mais, não sei, na cabeça dele talvez ele fala, caramba, não é o que eu quero. Seria isso, será? Com certeza, porque tem a pressão, porque o que acontece também? Quando a gente fala de arte marcial, cara, tem ego. Não adianta falar que não tem. Entendeu? Tem ego. O faixa preta que tem que ser o diferente. Faixa branca que entrou hoje, ele perde e vai embora frustrado. Entendeu? Então, em cima disso, que eu já tenho que trabalhar minha liderança. Como que eu vou fazer com que os alunos interajam entre si ali? Cabe a mim também propor. Como que a gente propõe ações? Um exemplo.
Se eu sou o cara que tô fazendo um combate com você, você me vence, eu, que merda, o cara ganhou de mim, não sei o quê, eu já transpasso isso pro aluno, entendeu? Então eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, você tá numa faixa, quando você vai para outra faixa, já vem o medo, posso perder pro menos graduado, não sei o quê, a minha idade e tudo mais. Eu tenho que mostrar para você que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E outra coisa também, as pessoas têm que entender que tá todo mundo treinando e todo mundo é capaz de evoluir. E ao você trocar de faixa, colocar uma faixa nova na cintura, você não ficou protegido do que entrou hoje. Entendeu? Aquela pessoa pode ganhar de você. E ok, cara. E ela pode até ultrapassar. Pode Né? ultrapassar. Porque tem, você se fala de graduação. Tem gente que vai querer graduar, tem gente que não vai. No caso, ali na escola, como que eu faço? A gente faz prova. Uhum. Eu coloquei um mecanismo de prova. Eu trabalho com a ideia de que o... Assim, essa é a ideia, mas nem todo mundo acolhe. Mas a ideia é essa. O artista marcial, ele é um cientista do combate. É um cientista do combate. E o jiu-jitsu, ele é muito sofisticado nesse ponto de ciência mesmo. Porque é muito estudo. É coisa de gente nerds. Você tem que ficar estudando, vendo vídeo, posição de corpo, ângulo, tudo muda, sabe? Você vai lutar com uma pessoa do teu peso, é um ângulo. Uma pessoa peso maior, outro ângulo. Um maior que você, mais magro, outro ângulo. Um mais baixo que você, só que pesadão, outro ângulo. Tudo isso. Então é coisa de gente nerds que estuda muito, senão você fica só briga de cachorro, entendeu? E aí eu coloco prova, então a gente convoca, né? Ó, o aluno chega a um determinado nível, né? Aí eu faço uma convocação. Ó, o Anderson está preparado para fazer a prova. Aí você tem lá uns 6 meses de estudo. E isso faz também com que você fique muito bom, cara. Eu coloco você para estudar, você chama um parceiro lá para te ajudar naqueles 6 meses. Então, aqueles 6 meses é uma virada de chave também, até a pessoa conseguir fazer a prova e tudo mais, né? O cara se dedica e se esforça para ter aquele objetivo. Né? E outra coisa, aí já entra liderança de novo. Eu tô fazendo as pessoas se ajudarem, cara. Isso é muito bom, porque aí a gente entra também no negócio que aí você tá falando e eu fico vendo, né, por mim e por muitos clientes, assim, que a gente, igual esse que você falou e relatou da faixa, né, que você pediu um estímulo. Mas quantas pessoas não gostam, não só da pressão, mas tem aquele medo, sabe? Talvez medo de julgamento, medo de perder, medo que não tem essa habilidade e capacidade. Sim. E aí trava. Se ela vai com um pensamento de que os outros vão ajudar, que com a repetição você vai criar habilidade, não tem como, não é verdade? Vai criar habilidade. É que uma coisa que eu vejo hoje, que vejo o Yuri, tô um pouquinho mais. Tive a minha experiência também, que eu estava até brincando que eu parecia um sapo pulante. É que eu percebi que com a repetição, com a sua vontade, sua dedicação, não se julgando, você vai adquirindo essa habilidade com o professor certo também. Mas, por Sim. exemplo, igual você está falando, eu já vi essa outra didática e eu vou falar que eu não aguentaria um mês. Eu já, por exemplo, aí a gente entra numa parte mais psicológica. Se eu já não me sinto muito bem, muito capaz, eu ainda pego um professor que fica fazendo pressão, falando que eu não sirvo, que eu não consigo fazer, que eu não sou, eu saio. Sim, claro. Que era isso que acontecia antes, Sim. né? E aí o pessoal acreditava, acredito eu, o pensamento que isso vai tornar a pessoa forte. Depende do perfil. Então, aí a gente entra também. Que grupo você está liderando? Ótimo. Cara, tô com 10 atletas. Aí não. Aí é porrada. Entendeu? Tô levando o cara pra guerra. Uhum. Aí é diferente. O cara tá se propondo a ser atleta. Vai ter que mudar, vai ser super humano. Sim. Entendeu? Imagina, a gente conseguir levar um cara para um campeonato mundial. Ou no caso do judô olímpico, 4 em 4 anos. Aí é uma severidade diferente. Agora nós estamos com o grupo que é desenvolvimento humano, dia a dia. É diferente. Ô, Yuri, vamos fazer isso, levar alguém para o Mundial. Mas nós estamos nessa batalha. Oi, me coloca aí na equipe. Nós estamos nessa batalha. Eu também quero ser a terapeuta do cara mundial, deixa eu ajudar na cabeça. O estágio primeiro a gente tem que ganhar o Brasil. Então a minha equipe hoje, ano passado a gente deu um salto evolutivo que a minha ficha caiu em dezembro. A minha ficha em relação ao meu grupo, que a gente está trabalhando, você vê a evolução. Você está lá feliz. Mas em dezembro, eu levei alunos para campeonato, que eu visitei algumas academias para treinar com outros faixa preta e tal. Eu falei, caramba, viramos a chave. Então a gente deu um salto muito grande.
E aí esse ano eu não posso deixar a energia ir embora. Tem que Exato. aproveitar e estamos cada vez mais estudando. Então a meta é eu conseguir visibilidade no Brasileiro de Jiu-Jitsu, que é o primeiro ponto, é o campeonato mais importante do Brasil e um dos maiores do mundo. Depois do Brasileiro é o Mundial. Então primeiro a gente tem que adquirir reconhecimento no Brasileiro através de vitória, Uhum. entendeu? E aí conseguindo isso eu consigo network para estar buscando o Mundial, que daí é em Las Vegas. É um trabalho Então. árduo, mas é a liderança, é o dia a dia e tal. E isso aí, como você falou, pessoas diferentes. Um atleta Sim. a gente capacita diferente. E os alunos de uma outra forma, mas para a liderança, que eu converso muito com o Yuri, né? A liderança para a vida, né? Sim. Eu vejo muitos dos meus clientes, às vezes, sem força para ir para a vida, sabe? Achando que não tem força, mas isso é desenvolvido. Eu tenho total E isso que eu convicção ia disso. falar, que eu já vi vários dos seus alunos, eu vi a entrada deles, e hoje eu vejo eles sendo o seu suporte, às vezes. Sim, já tem gente dando aula. Eu confio muito. Eu acho que o líder ele tem que confiar muito. Por exemplo, eu estou treinando vocês, então eu confio no que eu estou fazendo. Então, a mão de obra que eu tenho ali, eu sou totalmente confiante, sabe? Vamos supor que você é meu auxiliar, você está lá me ajudando. Nossa, a Fabiana não pode estar lá hoje. Ô Anderson, você consegue me ajudar? Confio, Anderson. Nossa, professor, mas nunca fui lá dar uma aula. Não, cara, confio em você, mete marcha. Então eu também eu jogo a galera na água. Ah, eu não sei nadar, sabe sim, vai. Eu confio no que tá acontecendo. E isso tem a ver com aquilo que você estava falando de fazer com que as pessoas entendam a ajudar os outros também, né? Com Que certeza. eu acho que é isso que está faltando hoje no nosso mundo. Porque está muito individualista. E quando você ajuda a outra pessoa, parece que a recompensa ela é tão satisfatória quanto uma conquista. Sim. Então, aí volta. O exemplo arrasta, não adianta. Uhum. Né? Não adianta a palavra, tem que ser o exemplo. Só tem um jeito de eu fazer o aluno ajudar o outro. Se o que eu expressar com o meu gesto seja acolhimento. Se os meus gestos, como professor e líder, não for acolhedor, o grupo não vai ser acolhedor. Então começa em mim. Se eu erro, o restante erra. Então eu tento ser o mais acolhedor possível. Por exemplo, eu ainda consigo, se você for fazer uma aula experimental, eu vou te dar 100% de atenção. Não é um instrutor meu que vai te auxiliar. Porque eu faço questão de estar ali, porque o primeiro contato que a pessoa está tendo tem que ser comigo. Ela tem que olhar para mim e falar, cara, esse cara está preocupado com o meu desenvolvimento. Sabe? Às vezes eu falo pro aluno assim, cara, eu preciso que eu vou colocar você aqui, você vai fazer uma técnica um pouco mais básica do que o outro está fazendo. Às vezes o aluno, professor, pensa, né? Eu já fiz a técnica mais complexa e tal, mas eu tento mostrar que o que eu estou fazendo é para melhorar a habilidade básica. Então, volto à questão, cara, o cara está me acolhendo, o cara está me corrigindo um detalhe básico. Aí, esse cara, que foi acolhido lá no começo, vai ser o graduado de amanhã, que aí depois vai acolher alguém que está chegando. Aí você vai criando esse senso de acolhimento. Inclusive, quando eu vou dar treinamento nas empresas, é o que eu sempre falo. Quando você vai numa empresa, quando os empresários me convidam, me contratam para eu ir dar um treinamento de liderança, eu abro o discurso sempre da mesma forma, que é o que importa no meio corporativo, no business. Qual que é o objetivo da liderança? Uma pergunta, me respondo. Líder, guiar, exemplo. No mundo corporativo, qual que é? É a mesma coisa. E trazer resultados também. E resultado é o quê? Resultados, ação, tudo. Produtividade, Tudo. dinheiro, lucro. Você tem uma empresa, você tem que ter uma equipe bem controlada, que você tem que ter um bom resultado que vai trazer lucro para a empresa. Trouxe lucro para a empresa, o líder está ótimo. Não trouxe resultado, a empresa está em déficit, não troca o líder. Não é assim que funciona? Uhum. O técnico está ruim, o Palmeiras não está ganhando, tira. Apesar que o nosso lá não sai, né? Mas enfim, é isso. Então, como que você faz para você ter uma equipe trabalhando legal? Primeira coisa, tem que ter cooperação entre os indivíduos. Entender as capacidades de cada indivíduo, ninguém substitui. Aliás, todo mundo é substituído, mas Sim. ninguém é substituível, digamos assim, né? Cada um é único. Entende as capacidades de cada um, otimiza as capacidades, supre os déficits, mas entende que cada um tem uma qualidade em alta e trabalha em cima disso, ninguém é melhor que ninguém.
não deixa o ego de ninguém subir mais do que o do outro, quem tem mais potencial tem mais responsabilidade. No caso do tatame, você está desenvolvendo mais? Beleza, ótimo, mais responsabilidade. Cheguei para um aluno esses dias, falei, cara, é o seguinte... Mas responsabilidade é uma coisa boa, tem gente que vê como uma coisa ruim. Exato. Eu falo, cara, você está se desenvolvendo muito mais rápido do que o restante do grupo e eu vou precisar te graduar antes do tempo que normalmente eu levaria para graduar uma pessoa. E isso vai gerar intriga, vai gerar inveja, vai gerar ciúme, vai gerar isso. É uma resposta natural. Então, eu falei para ele, você tem que se manter calado e humilde. Entendeu? Mas agora você pegou numa questão bem interessante, ego, né? É o ego, cara. Mas todo ser humano hoje, vamos falar que é movido a ego. Então, vamos falar que você já é um mestre diferenciado. Porque, vamos falar a verdade, a gente tá lá, a gente vê os egos. Não, mas eu também tenho o meu. Sim, todo mundo tem que ter um ego, mas se manter saudável. Claro. Mas deixa eu fazer uma pergunta, então, assim, que agora me intrigou. A gente está falando de luta, artes marciais e a consequência que isso traz para dentro de uma empresa também. Sim. Estou correto? Sim. Então, vamos dizer que eu, lá no meu escritório, eu sou um líder, mas eu sou um líder que não sei liderar. Tá. Simplesmente, eu tenho a sorte de ser um líder. Sim. Se eu for para um tatame com você para aprender, a chance de eu me tornar um líder bom será imensa. Sim. Porque a arte marcial, ela te corrige nesse... Eu sempre falo isso. A arte marcial, ela traz uma estrutura que talvez Valores, né? que a gente não entenda no dia a dia. Sim. Eu vou te responder, vou complementar. Às vezes não é que você é um líder mau. Você não consegue se comunicar. Você não consegue dar comando. Você não tem confiança, sei lá, cara. Você não consegue ter uma conversa. Entendeu? Então, o que a arte marcial vai fazer? Vai te dar confiança para você sentar e conversar. E dizer para uma pessoa, de repente tem lá um liderado teu, que você não consegue ter um diálogo, tem uma certa resistência, às vezes até um temor, você encoraja e, cidadão, vem cá, a gente precisa colocar uns pingos no i. E você consegue ter essa conversa de uma maneira, com muito discernimento, sem humilhar ninguém, mas esclarecendo. Eu acho que é uma das grandes dificuldades, cara, saber conversar, entendeu? Então, uma pessoa que se torna um faixa preta, que não tem confiança para sentar de frente com uma pessoa e colocar pingos no i, sem se perder lá e brigar, já, cara, o que você fez na tua faixa preta? Você virou só lutador. A parte de controle, de tudo, tu ficou no caminho. Porque te traz disciplina, né? Porque te traz disciplina, mas eu acho que não é só disciplina, viu, Anderson? É a coragem mesmo. Sabe? Porque, por exemplo, gostei dessa. eu não tinha coragem. Por exemplo, quando o Yuri, com 38 anos hoje, é o mesmo Yuri quando eu tinha 14. Eu gosto de jogar videogame, eu gosto de ir em festa, eu gosto de churrasco, eu gosto de assistir série, desenho, anime. É o mesmo Yuri nesse campo. O que aconteceu? O que mudou com o Yuri? Responsabilidades da vida, uma coisa. E essas responsabilidades da vida, e tatame e tudo mais, foi aumentando um pouquinho só a condição de sabedoria, e hoje eu tenho coragem de conversar. Digamos que a gente podia falar assim, que essa coragem é uma coragem de batalha, tanto para a vida quanto para o tatame. Porque assim, eu, Anderson, não sei nada, aprendi com 14 anos alguma coisa, mas não sei nada. Aí eu chego lá, só sobrou o mestre Yuri para me ensinar. Sim. Aí eu vou estar ali... Você está com quantos anos nessa relação agora que você está me propondo? Tô com 48. Isso, então você chegou agora com Cheguei 48. Agora. Tá. Aí tá lá, o Yuri... Pergunta a minha idade, né? Não, ele podia fazer uma simulação. Aí chegou lá o Yuri, mais novo, só que com mais anos de experiência, e eu vou enfrentar o Yuri. Tá. Esse enfrentamento, eu vou aprender também que pode ser para a vida. Pode ser nos negócios, pode ser no dia a dia. E eu tenho que me adaptar a enfrentar a vida. É isso, né? Sim. Por exemplo, o tatame sempre vai gerar receio. Que é o medo, tá? Mas eu vi uma faixa preta
13 vezes campeã mundial. Ela é o símbolo do jiu-jitsu feminino. Imbatível, cara. A menina não perde. Aí um videozinho dela no Reels do Instagram, né? Ela, antes de entrar pra uma final, eu adoro essa sensação, que vontade de ir no banheiro, cara, que frio na barriga. Ela não falava vontade de ir no banheiro, ela vontade de cá, entendeu? Eu vi aquilo, daí depois a gente falou, cara, se a campeã mundial Tem tem esse medo, esse receio tá indo, o que que é nós, cara? Então, a diferença do campeão mundial é enfrentar o medo. Tô com medo, tá bom. Eu fiz um vídeo falando no Instagram. Medo é diferente de amedrontar-se. Entendeu? Uhum. E aí, cara, tem hora que você vai fazer. Vamos supor, você tá treinando. Começou a treinar jiu-jitsu. Aí um amigo teu te convida. Ô Anderson, vem aqui visitar nossa academia. Você vai. Cara, você chega lá amedrontado. Todo mundo vai querer te bater. Faz parte do ambiente marcial. É assim que é. Apesar de que a gente tem uma etiqueta na hora de lutar, eu não vou te machucar, né? As academias sérias, as pessoas conseguem lutar com muito ímpeto e agressividade, mas você não machuca o outro. Entendeu? A não ser que você seja grosseiro com os outros vão te responder, entendeu? Você chega lá raspando minha cara de qualquer jeito, eu vou te responder, vou colocar você no seu lugar. Mas do contrário, a gente luta de forma severa, com imponência e tal, mas respeita o outro. Mas isso vai gerar medo. Mesmo assim, você vai ter medo. Você chega num lugar, todo mundo te olhando, você, ou faixa branca, ou agora imagina eu, faixa preta. Faixa preta ele tem um alvo. Eu falo para meus alunos, eu falo, cara, eu vejo vocês lutando entre vocês estão num ritmo. Vocês vêm lutar comigo, parece que vocês adquiriram um poder extra. Bruce Lee, né? Pra cima de mim, vocês não ficam nesse amizade. Vocês vêm igual uns loucos e vêm pra cima. E ontem eu achei muito legal uma coisa que um aluno meu falou que volta pra questão da liderança. O aluno falou assim, professor, a gente vai lutar, às vezes é um faixa preta de outra equipe e tal, vem aqui fazer uma visita, a gente fica meio com receio, a gente fica com... Tipo, a gente não pisa no acelerador. Não que ele fosse vencer o faixa preta, mas a gente fica meio com o pé no breque, porque a gente tem medo de, tipo assim, conseguir fazer um movimento mais habilidoso, derrubar, conseguir ter um momento de domínio, e a pessoa ficar com muita raiva e vir pra cima da gente, querendo arrebentar, quebrar a gente no meio. E com você eu não sinto isso. Com você, tipo, eu te derrubei. Você continua jogando o jogo. Dane-se. E eu já falei isso pros meus alunos. Isso aí realmente eu tenho comigo isso, sabe? Às vezes eu tô lutando com o aluno meu, o aluno me derruba, inverte uma luta, eu penso, falo, caramba, que desgramado, velho. Você fica com aquele pensamento. Só que ao mesmo tempo eu falo, que legal, o cara tá evoluindo. Isso eu gostaria de colocar um adendo. Você está falando isso, mas é muito legal quando o seu atleta ele já começa a desenvolver uma habilidade de autodesenvolvimento. Aí, por exemplo, o que você está falando, uma pessoa faixa preta, quando pega uma pessoa que já tem um desenvolvimento, que já não é o faixa Sim. branca, e ele entra e vai fazer o que ele aprendeu, é um estímulo, na realidade, para falar, nossa, essa luta está valendo a pena, essa luta tá me... Porque eu acho que quando você chega numa faixa preta, você sente que você precisa... É como se você precisasse de um estímulo. E quando você tem esse estímulo, a sensação é de que você valeu a pena fazer. Isso. Você fala, precisa de um estímulo, senão eu fico estagnado, né? Isso! Sim, você tem razão. E aí você tem um estímulo, você fala, nossa, aqui tá legal. E você, como professor, fala, meus alunos estão se capacitando. Exato. Uau, que legal, não estão lá atrás no... É por aí. O mais legal é quando entra um faixa branca. Aham. Cara, eu tô anos-luz distante no faixa branca. Aí o cara entra e você vai batendo nele. Toda semana. Uhum. Aí passa lá alguns meses e hoje, menos tempo, tipo, às vezes em 3 meses a pessoa já começa a oferecer uma resistência. Você não consegue ter o mesmo domínio. Você domina, mas a pessoa resiste. Qual que é o primeiro pensamento que vem? Porque o ego, eu falo que você não anula o ego. Você vira a cara pro ego. Porque o ego vem e te fala coisa. Então você tá lutando, o cara te empurra. Fala, mas caramba, esse faixa branca tá me empurrando aqui. É o ego falando. Então se eu deixo o ego entrar na minha cabeça, eu vou ficar com raiva, eu vou querer... Aí o ego fala, sai daqui. Eu olho e falo, parabéns, no meu pensamento. E continuo lutando com... eu falo que o meu jiu-jitsu é um jiu-jitsu muito limpo. É um jiu-jitsu muito limpo. Eu tento ser o mais preciso possível, o menos grosseiro possível. Outro dia um aluno perguntou, professor, outro dia eu fui entrar a mão desse jeito no meu amigo de treino ali e ele reclamou e tal. Eu falei, cara, tá, beleza. Pra quê?
Se você vai fazer uma ação que vai rasgar a cara do outro, pra quê? O jiu-jitsu que eu ensino é um jiu-jitsu limpo, preciso. Que a mágica da coisa é quando você tem um domínio surreal sobre o seu adversário e o adversário não machucou nada. Ele fala assim, cara, o que tá acontecendo aqui? Eu fui completamente dominado e não tá sangrando, não tá doendo, mas eu estou completamente submetido. Não faço nada. Entendeu? Tô completamente na mão. Isso é a hora que você chega no ápice da coisa. Entendeu? E aí, ó, volto pra questão da liderança. A Fabiana falou. Eu falo, às vezes tem gente que não entende, né? Você deve ser líder de si mesmo. Quem manda em mim? Meu ego ou eu? E o ego é uma coisa que você não consegue matá-lo, né? Não mata, ele tá Não. vivo. Você pode enfraquecer, mas ele sempre vai estar ali. Então você Sim. não pode. Você tem que aprender a dominar o ego, não é isso, Fábio? Mas eu acho que o ego, ele pode ser benéfico quando você se autoestimula. Agora, o ego para subir em cima das pessoas e para Sim. rebaixar, ele aí não. Sim, mas é isso que eu Esse digo. Você conto- tem que isso. aprender a dominar o ego, né? Isso. O ego, para mim, por exemplo, um exemplo assim, para trabalhar, Isso. aí eu posso deixar o ego se sobressair. Sim. Mas com pessoas eu tenho que cuidar porque eu posso ser Você pode machucar. demasiadamente rude porque eu tô achando que eu sou o melhor. O superior. Exato. E o ego, ele atrapalha muito, né, o ser humano. Ainda atrapalha. Se você não domina ele te domina, né? Domina. Eu falo assim, o meu maior controle com o ego é com os elogios, né? Então você começa a desenvolver, começam a vir os elogios. Aí você tem que dar uma risadinha meio contida, assim, né? Tipo, beleza, tá dando certo. Porque eu falo muito isso também. Eu falo, tá, beleza, você não vai ficar feliz com o teu progresso? Tem que ficar feliz. Então Sim. também, poxa, o que não pode acontecer, daí você, nossa, agora eu sou... O bom. É. Porque daí você também para de desenvolver, né? Você falou uma coisa aí que me remeteu a um filme. Não sei se vocês assistiram O Advogado do Diabo. Uhum. É antigo, mas eu lembro um pouco. Mas... Se não assistiu ou se não lembra, eu recomendo assistir agora que a gente está falando sobre isso. Por quê? O ego, ele é a vaidade. Né? E no final de tudo, que acontece tudo, o diabo tá lá no banheiro com o advogado, aí ele faz um elogio, o cara fica todo cheio, aí ele sai e ele fala, a vaidade é o pecado que eu mais gosto. E dá uma piscadinha. Por quê? Porque aonde mexe, agora você falou do elogio, o elogio é a vaidade, mexe com o ego da pessoa, a pessoa fala, cara, o Yuri olha lá e fala assim, pô, eu derrubei o Yuri lá, sou faixa branca, mais um pouquinho que eu treinar, eu dou um pau no Yuri. Isso aí. Não é? Aí o cara acha que, dali a pouco, ele tá sendo até grosseiro contigo na luta. Sim. Porque ele tá achando que ele vai te dominar. Sim. E na verdade você que tá deixando aquilo pro cara aprender. Ou às vezes não, às vezes derrubou mesmo. Mas não tem problema nenhum. O que eu costumo dizer pros meus alunos também é, caiu, levanta. Acho que um grande ponto já começa aí. Por exemplo, eu fui submetido, vamos supor, eu tô treinando há muito tempo e um adversário que tem menos tempo do que eu de treinamento conseguiu fazer um ataque, me colocou contra a parede ali, chegou nas minhas costas. Cara, conseguiu. Eu tenho que sair daqui. Ô Yuri, eu Entendeu? tô com uma coisa que você falou e tá aqui batendo, eu acho que eu vou entrar nesse assunto. Quando você falou assim, começa a treinar. Quando eu vejo que daqui em 3 meses ele criou uma energia de resistência, isso me chamou atenção. Sabe por quê? Lembra que eu te falei de algumas pessoas que não têm a força na vida? Então, a vida vem e fica levando a pessoa para um lado para o outro. Sim. Quando ela entra com uma energia tipo assim, não, resistência, não vou deixar que faça, uma energia de limites, uma energia de resistência. Sim. Ela começa dali para frente a adquirir uma força. Você percebe isso no tatame? O limite é a força. Então, porque o que eu percebo muito dos meus clientes que eu trabalho muito é isso. Limite. Não, a pessoa não coloca limite nos outros, né? Isso, aí a pessoa vem, faz o que quer, vai para um lado, aceita tudo. Ela se limita e não limita os outros, é isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho nesse campo do business, eu tenho um assessor, uma pessoa que é dos negócios e que me orienta no campo dos negócios dentro do jiu-jitsu. E aí tem coisas que ele fala, eu falo, cara, isso aí eu não vou mudar, não.
eu já conversei com eles no particular, eu falei assim, ó, comigo você tem que ter um pouquinho de paciência, porque eu vou aqui, daí vai ter coisa que eu vou assimilar, vai ter coisa que eu não vou assimilar. Por quê que eu faço isso? Porque eu acredito também que um dos pontos que você falou assim, ó, a pessoa, ela não tem controle. O que que acontece, cara? Nós somos simplesmente robôs que recebem comandos e vai fazendo tudo. Uhum. Quando você entra no mundo corporativo, existem regras, as pessoas vão jogando as regras em cima de você, você vai... E aí chega uma hora que você tá vazio. E tá pesado. Tá pesado, mas assim, esvaziou o Yuri. Uhum. Cadê a essência do Yuri? Exato. Entendeu? Que é isso que estão fazendo aí no digital. Você perde sua essência. Então, por Uhum. exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho o meu Instagram pessoal e tenho o Instagram da equipe. Mas o Instagram pessoal que é o que bomba mais. E, cara, eu gosto muito de assistir anime. Não, e você tá arrasando, né? Ah, tá. Mas faz tempo, eu vou voltar a postar vídeo Uhum. agora. E eu gosto muito de ver anime. É o meu. É a minha Mas é válvula de você. escape. É, minha Uhum. válvula de escape. E eu tô colocando coisa de jiu-jitsu, eu tô colocando meus vídeos, eu tô mostrando toda uma parte técnica e tal. De repente tem um post lá que é um anime, alguma coisa. Aí o meu assessor falou lá, Yuri, você tem que parar com isso, cara, porque isso aqui vai tirar tua credibilidade. Não. Tá bom, se eu tiro, o Yuri morre. E o que É. adiantou todo o meu esforço para ter capital financeiro, para trocar meu carro, para sair com a minha esposa no final de semana, se eu morri em vida? Gente, mas isso que você pegou um ponto agora muito importante que você está falando de estruturas de forma que tem que ser feito daquele jeito. Eu brigo muito. Quem diz que tem que ser feito? Onde que está o nosso ponto de referência sobre isso? E aí tira a sua essência. Aí você não pode postar isso porque você não tem credibilidade. Não, você sabe quem você é. E- Teus alunos sabem. e, O que assim, um anime vai fazer diferença? Com certeza vão ter pessoas que vão me descredibilizar. Isso. Mas vai ter outras que vai falar, ter puta, outras- o cara é normal igual Isso, eu. e vai ter Eu outras que também vão gosto de anime e vou... Entendeu? Puta, que legal. Os adolescentes que mais precisa ir, vai Às vezes adorar. é adulto. Outro dia eu postei um negócio, um advogado, cara. Advogado, ele é um pouco mais novo do que eu. E aí ele postou, nossa, cara, essa cena é muito boa, né? Eu falei, cara, eu também achei. Porque a gente tá nesse mundo corporativo que a gente só acha que a gente tem o trabalho e essa vida. Esquece que a gente tem uma vida em Mas casa. principalmente Ah, para pessoas, eu falo porque eu gosto, pessoas como eu, que a nossa mente é muito exercida no dia a dia. Porque o nosso trabalho é mental. Como que eu vou descansar a minha mente? isso, como que eu relaxo? O corpo eu vou relaxar lá na academia. Mas muitas vezes na academia eu não consigo tirar minha mente do foco. Eu só vou relaxar quando eu deixo ela assistindo um anime. Jogando Que daí- videogame. Jogando um videogame. Que daí, o que ela faz? Ela entra em stand-by. A única coisa que eu preciso é uma missão, é assistir um negócio para relaxar. Dar uma risada, ver uma... E outra, isso é o ser humano normal, gente. Então, Nós assim, precisamos disso. Então, e eu vejo, Fabiana, que é o fato da gente ter que ter um protocolo de conduta. Isso. Você tem regras de conduta que fazem as pessoas adoecer. E aí eu volto para a questão lá da liderança. Por exemplo, Uhum. lá na prova que eu aplico, eu até atualizei a prova esse final de semana, que antes não tinha, eu coloquei agora. Quando o aluno passa da faixa, quando ele vai fazer a prova, da faixa azul para roxa, da roxa para marrom e da marrom para preta, ele vai ter que dar 2 aulas. Ele vai ter que dar uma aula com kimono e uma aula sem kimono, porque a gente treina sem kimono também. Qual que é o objetivo? Liderança. Professor, para que isso aqui? E aí, na hora que eu montei a prova, tem a introdução, estou explicando lá quais são os objetivos da escola Nova Era Brazilian Jiu-Jitsu, quais são os objetivos da nossa escola na formação do aluno. Então, não é só desenvolvimento técnico, desenvolvimento físico, tá lá, desenvolvimento técnico, desenvolvimento físico, liderar grupos. E por que que agora eu vou fazer uma pergunta, por que que nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, eles colocam tão em primeiro plano o esporte e aqui no Brasil não? Eu não sei te falar isso, não. Mas é por causa disso. Veja um sim, esporte, entendi. a liderança, a disciplina, foco, Quando- luta, coragem. entrando a gente nesse, tem medo. entrando nesse gancho seu, é Ah. porque assim, ó, quando eu sou líder, eu tenho disciplina, eu tenho Força, e coragem. coragem, Cara, e eu aí? não caio no golpe do sistema. Também, e outra coisa também, cara, que é importantíssimo. O líder tem que saber reconhecer quando erra. Uhum. Isso você tem que saber. Se eu errar, pô, Fabiano, errei, perdão.
Gente, esses dias aconteceu uma coisa comigo no meu grupo. Como a gente está muito acelerado, a gente está muito acelerado, eu fiz igual você falou, eu estava com muita expectativa no meu grupo. E aí e também achando que tava todo mundo no mesmo nível, né? Porque a Sim. gente acha, né? A gente não tem noção do. E aí eu jogando as informações, pedindo, tal, não sei o quê. De repente, uma pessoa do grupo falou assim, Fabiana, mas isso. Aí deu lá o parecer dela. Eu falei, meu Deus, gente, eu não tava pensando dessa forma. Falei, desculpa, eu vou olhar de uma forma diferente, porque na minha cabeça era uma coisa e na cabeça das pessoas era uma outra que estava no grupo. E o legal também que a gente está falando isso é saber reconhecer, né, que você às vezes não estava não estava tão correta, ou se estava ou não estava, mas também fazer o alinhamento, né? O alinhamento é muito importante, que para a gente saber até onde a gente vai ou não vai com as pessoas, igual você está falando, eu estou puxando, mas a pessoa talvez não esteja naquele nível. Vamos recuar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho, vamos Sim. alinhar novamente, vamos puxar. Isso eu gosto muito do esporte por causa disso. Sempre gostei, mas eu agora que estou ali vendo, né, os professores, eu fico mais. Porque eu acho que isso aí tinha que estar nas escolas, mas não como, por exemplo, igual o pessoal fala, educação física, como a gente vê, eu não sei, eu matava todas as aulas de Mas educação como física. grade, né? Mas como uma grade, É. e com isso que o Yuri está trazendo, com foco, desenvolver líderes. Cara, eu O tenho. esporte faz isso. A gente, eu Ah. crio muita coisa e tem coisa que tá no papel. Eu nunca tirei do papel, não sei se eu vou tirar um dia, mas eu tenho um sistema de educação escrito. Vai tirar. Que quando, na época que eu trabalhava com educação, que eu sou geógrafo e tudo mais, trabalhei com educação especial, eu olhava pra escola e falava, cara, tem que mudar isso aqui. Esse negócio de 4 paredes, todo mundo lá dentro e professor ali, a gente chegou num momento que dá pra mudar. E eu escrevi um sistema. Eu tenho escrito lá um arquivo de Word. É um sistema, cara. E dá pra pegar Bem-vindo. aquilo. Mas você sabe por que que é feito assim, né? É Sim. controle, né? É controle. É controle. Mas dentro do sistema que eu criei, o aluno que tirava mais nota, automaticamente ele começaria a ter o dever de ir acolher os que estavam com dificuldade e ele ajudar esses com dificuldade a fazer as tarefas. Entendeu? Então o aluno conseguiu, porque eu criei um sistema que a gente teria digamos assim, vamos supor que seria hoje com um aplicativo e tal, então a pessoa entra no aplicativo e você tem as tarefas que você tem que ir fazendo. Então, por exemplo, eu tenho que fazer tantas tarefas na sala de geografia. Então o aluno vai até a sala de geografia e lá tá todo mundo, em níveis diferentes, mas ele com o seu app e o professor orientando. E aí você vai passando os níveis e avançando para novos níveis, né? Aí teve um aluno que muito rápido ele avançou tudo. Muito rápido ele avançou tudo. Então, esse que avançou muito mais rápido que os outros, agora ele é líder daqueles, mas líder no sentido de acolher. Vamos lá, eu vou ajudar vocês. Uma coisa que eu percebi, eu faço isso no tatame. A minha comunicação com o aluno de 4 anos é distante. É perto, mas é distante. É perto, mas é distante. Então eu tenho que ensinar o aluno a amarrar a faixa. É uma coisa muito difícil. Uma criança de 4 anos. Sim. É igual amarrar um tênis. Ele está em processo de desenvolvimento motor ali e tal. Ótimo. Aí eu estou explicando. Daí eu chego para o aluno de 7 anos, que já sabe amarrar a faixa. Passa um grupinho. Vocês 3, fulano, vem cá. Você tem que ensinar esses 3 a amarrar a faixa. Aí eu pego o outro de 7, você com esses 3, você com esses 3, e aí eu vou ali nos grupos. Não, faz assim, muda aqui, mas fica um líder em cada grupinho. Mas isso é muito bom, porque você já está estimulando responsabilidade, você já está estimulando o acolhimento, olhar para um ser humano que ainda não tem as habilidades, que isso falta no planeta. E você está falando de escola, vou falar uma coisa. Nesse momento a gente está numa nova fase. Eu tenho professoras, Marion, se você estiver escutando, Vanessa e o Chico, que são da educação e que estão mudando, já estão mudando a visão dentro das escolas. Então eu vou fazer uma pergunta: que tal a gente começar a trabalhar uma energia de novas escolas com todo o potencial? A ideia é essa. E aí eu vou perguntar, se alguém tiver um investidor aí por aí, quiser investir na educação, entre em contato com a gente. Tem que fazer alguma coisa Sabe diferente, por quê? claro. Porque essa educação já está sendo mudada. A gente já tem milionários investindo em educação, porque Sim. eles já entenderam. Só que essa educação está muito distante da população. Porque essa educação que você está falando, ela está para quem? Para as pessoas com muito dinheiro. E uma coisa que eu vi também, que começou uma guerra contra a escola e a universidade, né?
Sim. Depois que começou da pandemia para cá, que intensificou as brigas políticas e ideológicas, e que as pessoas assumem as ideologias a ferro e fogo, E tá demais agora, né? e aí começou uma briga. Então, o pessoal que é mais conservador quer acabar com as universidades, porque eles só conseguem enxergar que vai ter um professor militante num curso de sociologia e filosofia. Cara, dentro da universidade você tem um centro de desenvolvimento científico, no campo médico, no campo de tecnologia, no campo de engenharia. Então, não dá pra você, tipo, morte às universidades. Não, cara. Sempre vai ter. Só que também tem uma outra coisa que a gente está percebendo. Como a gente está tendo muita educação, muito estudo, muita informação, algumas coisas vão ter que se adequar, tanto na universidade quanto nas Sim, escolas, Com né? certeza. Igual a gente fala de medicina, não dá para acabar uma universidade de medicina. Não, gente. Não tem como. Você tem que ter a prática, você tem que ter com um professor A gente não tava, a gente graduado. tava conversando aqui antes da abertura do programa, né? Que a médica lá, a cientista, tá conseguindo tirar as pessoas de uma cadeira de roda. Isso é real. Então, Um tetraplégico que só mexia a cabeça entrou andando lá no programa do Danilo Gentili. E vamos lá, né? A gente tem. E só para eu concluir, eu fiquei sabendo que agora eu comecei a assistir algumas reportagens dela, que ela teve que tirar dinheiro do bolso dela para continuar a pesquisa. É absurdo, cara. E vamos tá, lá. mas que isso a daí gente tem muitas coisas também por trás que não vão ajudar, né? Porque a gente já também conheceu uma pessoa que também teve um caso milagroso, verdadeiro ou não, a gente não sabe, foi a fala que ele teve, com fotos, tudo, mas a gente não conseguiu trazer para o programa, e que a medicina e a saúde está mudando muito, eu digo por mim, quando eu vejo meus clientes, e que a gente não tem força, não tem poder, por quê? Que tem o contra que não Tem quer o deixar contra. evoluir. E outra coisa que eu estava falando para o Anderson antes de começar, nós temos que trabalhar o pensamento financeiro, de dinheiro, de Sim. liberação de dinheiro. E aí vamos falar do nosso Whindersson. O Chiquinho vai colocar na tela ali o QR Code já do Whindersson. Porque assim, ó, igual a gente está falando de uma escola. Para montar uma escola, a gente precisa de um capital. Sim. E aí, o que acontece? Para uma cura, precisa de um capital. Cadê os investidores? Cadê as pessoas que vão ter consciência? E cadê nós liberando esse dinheiro? E cadê as pessoas que entendem de dinheiro? Isso. Porque o dinheiro não é simplesmente você ter dinheiro. Às vezes você pode ter sorte e ter muito dinheiro e não entender nada de dinheiro. Você vai ter só para você e no final Sim. de tudo não valeu de nada. Não vai fazer nada. E aí, com o nosso mentor, o Whindersson, Você vai aprender, tem mais de 180 aulas ali. Você vai entrar no QR Code, você vai clicar nele. É menos que uma pizza por mês. Você tem noção do que é isso? É menos do que uma pizza. Se você comprar uma pizza, você já está pagando mais do que o curso do Whindersson para você aprender a administrar teu dinheiro e a ser uma pessoa melhor. Porque o Whindersson, eu sou suspeito de falar dele, que ele é fantástico. E é essa visão que a gente mudou, como você falou que tem um assessor também, essa consciência vai sendo trazida para nós de uma maneira, né? Eu falo que eu, Fabiana, na minha consciência financeira há 2 anos atrás, meu Deus, a evolução é outra. Temos 2 episódios com o Whindersson, né? Temos. Se você quiser, É. entra lá, dá uma olhada nos 2 podcasts que a gente fez com o Whindersson, que você vai entender o que a gente está falando. Eu tenho que assistir isso aí. Cara, Não. ele é fora do comum. E uma outra coisa que você cria, né? Como a gente está falando, aqui a gente está falando de desenvolvimento e liderança, tudo, mas a gente também precisa desenvolver essa capacidade de administrar o nosso dinheiro, para a gente poder ter isso. Porque assim, ó, a Fábio, desculpa cortar Não, você, pode falar. Fábio, mas é assim, ele está no mesmo nível que você em termos de liderança, em aspectos diferentes. Se você ver a história dele, eu e a Fábio, a gente conheceu a história dele lá em 2016, eu choro até hoje. Muito linda. Ele aprendeu do zero. Ele não tinha para pagar as contas mensais. E hoje ele cobra cerca de 30 e poucos mil Uma consultoria. uma consultoria de 30 e poucas horas. E é isso aí. Então, E aí casa com o que você está falando de liderança, de aprender, de enfrentar o medo. Como que ele chegou lá? Enfrentando o medo. O tatame dele foi diferente, Sim. mas a premissa foi a mesma. Mas, só que ó, imagina o Yuri trazendo isso. mas isso que você falou, cara, ó, veja bem, olha que interessante, né? Hoje ele cobra 30 mil.
A gente tem que aprender a agregar valor No que é seu. no que é seu. Aí entra Seu essa mesma serviço. coisa. Ah, a pessoa vai me levando para onde eu quero. Não, calma aí. Se eu não tô me valorizando, a pessoa me leva onde ela quiser. A partir do momento que eu coloco um limite, é porque agora eu tenho um valor que eu não estava me colocando antes. Exato. Entendeu? E aí tudo tem a ver com a maneira que você lidera o grupo para desenvolver isso na pessoa. Ou no caso do rapaz que você está citando, o Whindersson, né? O Whindersson. Provavelmente ele teve um senso de... Ele liderou a si mesmo, né? Que o universo interior dele que estava em causa, ele, opa, calma aí, vou organizar isso aqui de maneira instintiva, da maneira que foi. E aí ele conseguiu alcançar as metas dele. Agora eu preciso falar uma outra coisa, né? Que a gente falou do Whindersson, mas eu tô muito vendo, eu vejo esse ano e ano passado não, talvez pela minha correria, mas eu acompanho muito o Yuri. Vou falar porque o Yuri, administrador, tá de parabéns também. Porque a academia tá bombando, né? E eu fiquei chato, cara. Muito chato. então. Ixi, agora você imagina Yuri Não, se juntando com o Whindersson. Aí pronto. Ô Yuri, e aí uma coisa que a gente tá falando de desenvolvimento, liderança, né? E esse podcast veio para isso, para trazer essa consciência para o planeta, para as pessoas que às vezes estão travadas. Eu sinto muita dor quando eu vejo meus clientes ali, sabe? E eu gostaria que você trouxesse mais sobre isso, que o tatame e seu, como que fala? Você tem cursos, né? Palestra de desenvolvimento, Sim. mas que isso é possível, como que fala? Você consegue mudar. Sim, eu acho que a primeira coisa também tem que ter um ponto de partida, né? Por exemplo, ó, tem um rapaz que eu tô atendendo agora, que ele começou agora, faz essa semana, foi 2 aulas. E ele depressivo, sedentário, obeso, tudo mais. E daí, assim, ele ia até a academia, assistir a aula e ia embora. Ele ia até a academia, assistir a aula e ia embora. E não vinha treinado. Eu falei, cara, compra logo o teu kimono e vem aqui. Eu consigo te ajudar, cara. Entra aqui dentro desse tatame. Confia em mim. Confia em mim, cara. Aí ele chegou um dia com o kimono dele, a faixa e tal. Ele até riu, falou, caramba, professor, só de eu concluir a aula, isso aqui é uma vitória. Então, assim, eu poderia simplesmente olhar pra ele e, tipo, esse cara aí, ó, não dá nada. Ele vem, vai. Mas não, eu insisti. Falei, cara, vem aqui. Pisa aqui dentro. Eu vou te ajudar, cara, mas pisa aqui. É o que eu falo pra todo mundo. Eu converso com muita gente, né? E daí quando eu tenho mais liberdade, eu falo, cara, vai lá que eu te ajudo. Eu não consigo ir até a tua casa, mas vai lá. Pisa lá dentro. Eu vou te ajudar, cara. Isso você deu uma luz aqui, porque é como você falou. Muitas vezes você sabe que você pode ajudar, mas a pessoa precisa tomar atitude. Ela tem que dar o primeiro passo. Daí eu dou um empurrãozinho. Isso. Às vezes ela vai meio capenga, a gente dá uma segurada, opa, levanta aqui. Mas o primeiro passo a pessoa tem que dar. Cara, eu tenho um aluno que chegou lá na academia com 157 quilos, ele tá com 113. E nós estamos na era do manjaro, como que é? Manjado. Ele emagreceu comendo marmita. Aí tinha uns alunos tomando monjaro lá, tá? Ô, você tá tomando monjaro? Não. Ô, louco, mas como você perdeu tudo isso? Marmita. Teve um dia que ele fez uma confraternização à noite lá. Ele assou costela, ele assou as linguiças, tudo na casa dele, levou. Ninguém percebeu, ele não comeu nada. Todo mundo comeu, ninguém percebeu. Eu vou começar a ir pra academia. Não, vou falar que... O pessoal faz as confraternizações às vezes lá. Mas assim, mas onde eu quero chegar é determinação, cara. E ele falava pra mim assim, Yuri, se eu não vencer minha mente, cara, quem que eu vou vencer? Não sou eu que tô no controle? E ainda mais ele que preparou, né? Cara, exatamente. Porque daí quem prepara tem mais aquela ansiedade de comer, de beliscando pra ver como que Não, tá. eu mesmo olhar e falar, caramba, cara, assim, olha isso, cara. Então, e você falou uma frase muito importante. Se eu não vencer a minha mente... É igual tomar banho gelado no inverno, Fabiano. Ai, meu Deus. Eu tomo banho gelado no inverno. Não, Eu tomo banho quente no verão. Não, à noite, Pra você ter uma ideia. à noite na hora de dormir, eu tomo um banho quente. Mas no dia a dia que eu tô lá na academia, eu só tomo banho gelado. Yuri, eu vou falar uma coisa pra ti. No quartel eu peguei aversão. Aversão de Cara, banho gelado. você não é o primeiro que fala isso, viu? Eu não consigo tomar banho em água gelada. Pra você ter uma ideia, eu não vou pra Santa Catarina porque eu acho a água do mar gelada. É Eu não gelada entro. mesmo, é isso mesmo. Eu não entro. É gelada mesmo.
Se eu for numa piscina, eu sentir que a água tá gelada, vai todo mundo pra piscina, menos eu. Tá, então a gente vai ter que olhar em alguma coisa de algum gatilho. Eu te falo o que que foi. Ah, Em 1996, não sabe até data. eu tava no exército. Lá não existia água quente. É só água fria. Alguns tinham chuveiro, outros era só o cano. E a gente tinha que tomar banho na água fria. Só que chegou o inverno. E aquele ano em Foz do Iguaçu era o primeiro ano em quase 30 anos que estava dando menos de 3 graus. Uhum. E a gente tomava banho gelado e a gente foi para a mata, né, que é o Parque do Iguaçu, e a gente ficou uma noite inteira dentro da água no inverno. Caraca. E eu te falo que meu gatilho vem dali, porque daí eu saí do exército, eu falei, nunca mais eu tomo banho gelado na minha vida. E hoje, pode estar o calor que for, eu tomo banho na água quente. Eu não consigo. A tua fala, então esquece. Ela não. Essa É, fala. Eu sei que foi dali, determinante dali. Eu falei assim, cara, eu nunca mais eu quero passar esse perrengue. E assim, e o pior é que não dá nem pra julgar o exército em si, porque isso aí é o treinamento pra guerra, né? É a sobrevivência. Você tem que desconstruir a pessoa e construir de novo. Pra você virar um soldado, é isso que é feito mesmo. Então, e a sua fala é meio interessante, né? Porque você já. É a fala que eu falo assim, quando você coloca uma crença. Isso é a crença das viradas de chave de mudança de vida também. Eu nunca mais vou passar por essa dificuldade. Eu nunca mais passo por essa escassez. E assim, isso tá bem forte, porque eu lembro. Eu lembro de tudo isso aí. É algo que eu tenho comigo. Fala, E engraçado que quando a gente trabalha uma coisa assim, não muda. Por exemplo, eu posso até falar, vamos mudar, vamos limpar isso aqui, mas... É uma barreira construída, né? Porque você tem um ganho, aquilo tá te protegendo e, na realidade, ela não faz muito mal na vida, né? Mas tem gente que cria... Ah, mas eu queria. Por exemplo, pra mim, eu trabalhei em rádio, eu tinha que levantar 4h30 da manhã para abrir a rádio e tal. Eu penava. Hoje, eu levanto 4h30 da manhã para ir para academia. Eu adoro. Mas desse daí, nesse ponto de vista do frio, né? Mas eu digo assim, eu venci esse aspecto. E eu gostaria de tomar um banho gelado de manhã para começar o dia. Você já tá... Cara, mas eu não consigo. Eu ligar o chuveiro e falar assim, tá frio demais. A gente vai entrar nos pontos de vista aqui, daí vai rolar mais uma hora, né? O Anderson quer um podcast de 2 horas. Eu já falei porque a gente não consegue 1 hora compilar tudo. Na hora que vocês forem fazer 2 horas, pode trazer o Yuri aí, que eu fico aqui falando 2 horas. Yuri, você viu? E é bom, né? Ô Yuri, traz mais contribuição aí, porque eu vejo muita coisa, que você tem muita coisa ainda para contribuir. Né? A gente, igual você falou do ensino, você deu aula, você vê essa dificuldade também dentro da escola. Você já pensou uma escola com tudo isso que você trouxe? Cara, o que eu acho, e aí volta pro assunto liderança, e é óbvio que vão ter professores que vão olhar e vão falar que não, mas falta liderança dentro de uma escola. Exato. Mas, ô Yuri... Eu concordo com você. Falta liderança, cara. Posso fazer uma pergunta, assim? Eu sei que vai gerar polêmica. Sim. Mas é uma pergunta muito... Porque eu convivo com alguns professores. Sim. E você falou de militância. Tem uma conhecida nossa que ela é militante ao extremo, chega a ser irritante. Sim. E isso passa para as crianças, claro. Querendo ou não. Sim. Mas será que a gente precisa primeiro mudar o aspecto professor? Pode ser também. Mas eu acho que... Porque eu pegar um professor, um mestre igual o Yuri, que tem discernimento das coisas e tá voltado para liderar, quem ele tiver na sala de aula vai liderar. O que eu sinto assim no meu coração, Anderson, que é o seguinte, para que serve educar? Qual o principal função de um centro de ensino, da escola? Preparar a pessoa para a vida, correto? Aí você fica estudando um tempão para fazer uma prova de vestibular para entrar na faculdade. Só que a prova de vestibular te ensina o que é ser cientista? Não. Não. A escola te ensina o que é ser cientista? Não. Aí você entra na universidade, aí lá no meio do primeiro ano, no segundo ano, você entende que tem grupo de estudo, que é ciência.
Aí tua ficha tem que cair pra você chegar no final do curso e fazer um TCC, que é ciência. Então já começa tudo errado. Entendeu? Primeira coisa, eu acredito que as escolas elas têm que se tornar, já desde o princípio, é ciência, produção de conhecimento. Ah, mas a criança é criança. Tá bom, ensina ela, ó, é isso que o ser humano vai desenvolver. Ela vai desenvolver uma ideia de novo lápis, sei lá, qualquer coisa. Tem criatividade, cara. Essas crianças têm criatividade. Então, a gente Só tem... que tem uma coisa também, que na nossa educação, que ainda continua ainda a gente vê, é que criança que responde, criança que pergunta, eu já escutei isso, é Ó, perigoso. eu vou responder duas coisas daí. Mas Ó, aí deixa eu entra continuar. nesse caso que eu falei. Aí vamos voltar na questão da militância. Cara, se a gente está desenvolvendo conhecimento, Exato. o militante ele se perde. Entendeu? Porque assim, beleza, o pessoal que é mais de esquerda, o comunista, por que ele critica o sistema capitalista? Porque o sistema capitalista é explorador e tal. Até fiz um vídeo falando isso pro meu canal do YouTube e não postei. Só que o sistema capitalista, ele não é uma entidade. Não é uma entidade. Ele é a manifestação das relações de troca humana. Exato. Então, se existe exploração, se existe assédio, é porque o ser humano tá errando. Em algum momento. Em algum momento. Agora, a liberdade que a gente adquire, né? Por exemplo... E vai ter um aprendizado também. a gente vai evoluir. Eu tenho fé e tenho esperança de que nós vamos nos tornar seres humanos melhores e que as nossas relações de troca, as nossas relações monetárias, elas vão se tornar mais iguais. Já está acontecendo. Sem a gente precisar fazer uma revolução e mudar o sistema. Exato. Eu tenho fé nisso. Pode ser que eu vou ser criticado e vai dizer que não, mas eu tenho fé. E aí você me perguntou outra coisa, calma aí que eu me perdi já, que Não, era... porque assim, ó, você está falando de um cientista, mas um Sim. cientista é explorador. Ah, eu cientista entendi, da pergunta. Um aluno meu chegou pra mim e falou o seguinte, um aluno meu que frequenta várias escolas de jiu-jitsu. Ele falou, professor, eu não tenho medo de perguntar pra você. Porque eu vou às vezes em outras escolas, os alunos entram mudo, saem calados, ninguém pergunta nada pro professor. O professor tá passando a técnica de um jeito, não tem contestação, não tem pergunta. E aqui, eu te pergunto as coisas, você responde. Sem medo. E aí ontem eu passei uma técnica, e no meio da técnica ele falou, professor, mas se eu puxar aqui, não sei o que, eu falei, não, cara, mas ó, é assim, assim, assim. Ele voltou depois e veio me pedir desculpa. Falou assim, professor, me desculpa, porque no meio da aula eu contestei você e eu fui desrespeitoso. Porque eu fiz a pergunta, tal, contestei a técnica. Eu falei, cara, se eu não der conta de responder uma pergunta que você está me fazendo, então por que eu sou professor? Tem que fazer a pergunta que você quiser, eu sei o que eu tô fazendo aqui dentro. Pode contestar. Se eu não tiver discernimento para explicar, como é que eu vou te passar uma técnica que eu não conheço? E também tem uma outra coisa. Pode ser que a gente não saiba tudo, mesmo dando aula, mesmo com tanto conhecimento. Claro, também. A gente não é 100%. A gente pode, muito bem, que a gente tem um medo de errar tão grande, de falar, olha, talvez eu não tenha a resposta exata. Você pode me dar um minuto que eu vou trazer isso com clareza? Só que na escola eu vejo que as crianças estão mudando. Sim. E a educação e os professores estão ficando para trás. Mas aí... Mas, ó, uma eu coisa acho que aí entra no que o Yuri estava falando. Sim. E que é onde eu, pelo menos, vejo. Por isso que nós estamos trazendo, olha só o que a gente está trazendo para o podcast, educação. Porque quem que vai para as escolas? A sua filha, os meus filhos, né? Porque assim, ó, Os eu filhos sou um dos- professor. É. E eu não estou falando aqui de militância, pelo amor de Deus. Eu estou falando de outra coisa. Eu sou um professor doutrinado. Doutrinado a quê? Olha, você tem que ensinar o que está na apostila, pronto e acabou. Isso, mas daí vem do sistema Sim, educacional, que não quer mudar. mas aí que entra aquela questão que o Yuri estava falando, da liderança, de algo mais. Então, se eu sou um cara que eu aprendi, seja no tatame, seja onde for, a ser líder, a sair da casinha, sair daquela caixinha de areia, se ele me perguntar coisas que eu não sei, eu vou falar, não sei, te trago resposta. Se eu sei, eu falo, mas não é, às vezes, o que está escrito ali na apostila. Sim. Aí você está fazendo com que a criança pense fora da caixa. no meu campo, como o jiu-jitsu é teoria e prática, né? Teoria e prática o tempo todo. Então, às vezes você me faz uma pergunta, eu falo, cara, mostra a técnica aí pra mim. Para ver como que tá fazendo. Saiu da doutrina. Aí você me mostra a técnica, aí eu falo, ó, não, ajusta aqui desse jeito. Por exemplo, vou dar um exemplo ontem. Eu terminei a luta com um aluno, faixa marrom, que é uma faixa antes da preta. E aí terminei a luta, ele falou, professor, deixa eu fazer uma passagem de guarda aqui. Que guarda quando você tá sentado usando a perna, e era uma estratégia pra você conseguir anular a perna e vir me dominar, né? Aí ele foi demonstrando e tal.
Aí ele chegou na lateral e eu nem tinha feito a técnica daquele jeito nenhuma vez. Ele deve ter visto em algum lugar e tal, e foi fazer em mim pra testar, né? E deu certo, tudo certinho. Só que daí no meio do caminho tinha uma chave que ele podia aplicar na minha perna. Ele nem tinha enxergado. Entendeu? Então, por exemplo, como é que eu consigo falar, ó, tem uma chave aqui, faz aqui? Porque por mais que eu não tinha visto aquela técnica, o conhecimento tá tão vivo dentro de mim que eu conheço os caminhos. Então eu tô muito seguro do aluno perguntar. Quem que tá inseguro do aluno perguntar? Aquele que não está... Embasado. Exato. E aí que tá. Porque esse sistema que a gente está trazendo É o que aqui tá em dúvida. e que está precisando ser modificado, Entendeu? e que aí você trouxe uma coisa e que eu vou trazer uma outra coisa, que é, enquanto a gente não perceber que a nossa mudança está em todos, você consegue fazer a mudança no seu tatame. Mas e um sistema inteiro não consegue? Não dá. E outra, o Yuri sozinho não vai conseguir muitas vezes montar uma escola, mas o Yuri, uma Marion, uma Maria, alguma coisa assim, juntos, e alguém que queira fazer mudança e começar a ter essa força, nós conseguimos. Que isso vem da luta, sozinho ou em equipe. Isso que tá nosso diferencial. Mas sabe o que eu vejo também, Fabiana? Que assim, por exemplo, você tem que expressar com os teus gestos, cara, uma convicção muito grande. E convicção, cara, não tem arte do discurso. Entendeu? Não tem técnica de oratória. Mas é você na sua vida, igual você falou, é um modelo. Exato, por exemplo. É você fazendo as mudanças com resultado, mas que assim, você falou. quando eu vou discursar, quando eu tô lá conversando com os meus alunos, eu expresso convicção, a pessoa olha pra mim e fala, cara, esse cara não tá brincando, só tem um jeito de eu fazer isso. Eu tenho muita segurança no que eu tô fazendo. E só tem um jeito, experiência, estudo, entrega, cai e levanta, chora sozinho e respira fundo e vai, entende? Não se entrega. Aí chega um momento que você tá muito convicto, porque você tá muito experiente, você se jogou, foi treinar em outras academias, foi para campeonato, deu muitas aulas, errou e tentou de novo, entendeu? E as pessoas que elas não entendem, elas querem convencer os outros só com o discurso. E, cara, eu falo isso quando eu dou os treinamentos de liderança. Técnicas de oratória não vão trazer o grupo para perto de você. Ele traz até um primeiro momento, só que depois não sustenta, não sustenta, é, Yuri? porque isso. você motiva Não a emoção sustenta. na pessoa com a tua oratória, mas depois aquilo se perde. Por exemplo, você está desanimado, eu vou dar uma palestra, todo mundo sai de lá, passou algumas horas, já abaixou. Exato. Agora, na convivência, você que é o administrador da empresa, o CEO que está liderando o grupo, é dia a dia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia a dia. Não tem essa. Tem que ser... E não adianta só, vamos lá, pessoal, alegria. Não. É você, eu não sei assim, não sei nem como falar em palavras, mas é o... É o dia a dia, é o processo. E eu sempre falo para os meus alunos, é a sua lapidação. Você não sabe que você é uma joia, algo precioso. Isso que você falou, é levantar, é essa liderança que está falando, é o processo, é o acompanhamento. Uma coisa é você falar bonito, outra coisa é você mostrar como você, como exemplo, igual você falou. Sim. Você na sua vida, você no dia a dia, não é, Anderson? Aí é outra coisa. E isso, se a gente fizer desde pequenininho... com os teus alunos, mesmo que não seja pequeno, eu digo isso que eu tô vendo lá. Porque assim... Você muda. É doutrinação. Então você vai para a escola para ser doutrinado a quê? A ser um trabalhador. Por isso que você fica lá... perguntar. Por isso que você fica lá tanto tempo sentado, para ver quem aguenta mais, vai ser um ótimo operário. E você não pode questionar as coisas. Por isso que olha tem só, pergunta. por exemplo, eu nunca imaginei na minha vida, nunca passou pela minha cabeça, apesar de viver luta desde que eu me conheço por gente, porque eu só gostava de jogo de luta, eu só gostava de desenho de luta, eu gostava de ficar brincando que eu tava no quintal da minha casa invadindo uma base, só luta. Nunca passou pela minha cabeça viver de luta. Por quê? Porque você tem você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você já tem, esse é o salário disso, esse é o salário daquilo. Aí me formei em geografia, beleza, faria tudo de novo. Mas quando que eu resolvo viver de luta? Quando eu enxergo outros caminhos. E você colocou um propósito também. Quando eu coloco um propósito, mas assim, é quebrar o protocolo. E aí é ser empreendedor, é falar, beleza, eu vou viver de tatame, mas eu não vou só ganhar dinheiro com as aulas de jiu-jitsu. Hoje as pessoas me perguntam, você é professor de jiu-jitsu? Não. Eu sou empresário do mundo da luta. Uma das coisas que eu faço é dar aula de jiu-jitsu. Eu dou aula de jiu-jitsu, administro academia, do treinamento de liderança, faço eventos de luta, tenho canal no YouTube, tenho marca de roupa.
Tô empreendendo, cara. Aí, ó, viu? Tô empreendendo. Eu vou faço um monte de falar, coisa. Yuri, Hein? 2 anos atrás, foi 2 anos, você apareceu lá no meu espaço. É. Yuri, Não, foi 2024, não lembro. É, engraçado, né? Desde 2024. que eu vi o Yuri, ele mudou demais da É, conta. com certeza. A cabeça dele, é isso que a gente tem que trazer para o mundo, sabe? Esse E, empreendimento. e sabe que é interessantíssimo isso aí, ô, Fabiana, Ah. porque a cabeça do Yuri era fechadinha também. Uhum. Era muito Era só fechada. aquilo, né? É, uma cabeça muito fechada no sentido também de. Da vida ali, no É, tatame, lutador. de ser muito também truncado, sabe? Muito os Baroni, né? Na minha família, meu nome é Yuri Aleixo Baroni Schissati. Aleixo Schissati é do meu pai, Baroni da minha mãe. Os Schissati, eles são mais brincalhão. E os Baroni é mais. Então, o guerreiro é Baroni. Por isso que eu uso Yuri Baroni. É, a minha equipe tem um nome, mas eu sempre coloco lá Yuri Baroni. Mas os Baroni, eles eram muito fechados. E eu tive também que aprender a tirar um pouco a armadura. Porque senão eu ia ficar estagnado, entendeu? É, a família da minha esposa também é mais brincalhão, então me ajudou um pouco nisso, sabe? Porque qualquer brincadeira que fazia comigo, eu já. É engraçado você falar isso, que você trouxe uma energia bem interessante. Essa energia intrucada, ela fica muito fechada, né? Igual você falou, eu tive que expandir, tive que trazer leveza, maleabilidade. Eu vejo isso muito nas pessoas também. Elas se fecham nas definições dela, nas armaduras dela, e elas não conseguem expandir. Isso é bem interessante, energeticamente falando, Yuri. Então, Porque a visão que eu tenho de você 2 anos atrás e para esse ano fez assim, ó. eu tive que meter a cara a Gigantesco. tapa e eu comecei a amar esse negócio de empreender. É bom, né? A gente E depois começa, a gente começa, fica né? também. Cara, é sensacional, que nem eu criei o circuito do Primata, que é um circuito de eventos de luta. No Aham. papel, a gente tem 5 eventos, eu consegui tirar 2 eventos do papel, e esse ano eu anuncio o terceiro, que ninguém sabe o nome nem regra, e todos os eventos têm uma regra diferente. Então eu acho que, sabe essa coisa que eu falei, cara, tem que ser o Yuri? Por exemplo, já tem uma maneira de se fazer campeonato, tem um jeito de fazer, o Yuri vai lá, cria uma regra diferente, um monte de gente fala que não vai dar certo, eu vou lá e faço, Tá. aí dá certo. E aí eu vou te falar uma coisa. Você percebeu, porque eu vi esse projeto no papel lá atrás, você percebeu que isso que eu tô trazendo de novo, eu preciso trazer novamente. Você viu que o que a gente falou de educação, dos seus campeonatos, a gente não faz sozinho? Nós temos que ter. Eu ia falar isso exatamente. Uma equipe, Não, os pessoas, parceiros, os Ó, companheiros, os investidores. O precisa. último evento, eu ia voltar para a E questão a da gente agradece a liderança. todos, né? Eu ia até voltar para a questão da liderança. Ah. O último evento que eu fiz, o Gorila Grip, que é um evento que a gente faz de luta casada, que a gente faz lá na academia, não dá para fazer mais o Gorila Grip lá na academia. Olha! Não dá mais. Aliás, nenhum evento do Circuito do Primata dá para fazer lá mais. Aham. E o evento só funciona por causa da equipe que eu monto, dos meus, da maneira que eu lidero a galera, mas a equipe, sem a equipe, eu falo isso sempre todo. No último evento, acabou o evento, a academia toda organizada, sentei todo mundo, falei, galera, presta atenção. O Yuri foi só ali a vitrine. Vocês fizeram o evento. Vocês são o evento. Então, e é legal quando a pessoa se faz sentir fazer parte, né? Sim. Porque... E o tempo todo ali, assim, eu sempre agradecendo. Acho que é uma coisa importante, sabe? Você tá no meio do evento, pessoal, gostaria de agradecer meus mesários, os árbitros, o pessoal daqui, o pessoal dali. Obrigado a todo mundo, parabéns. Vocês estão fazendo o evento. Ressalta isso, cara. Porque a tendência é aquela coisa. Você tem a banda e a ênfase vai pro vocalista. Pô, você tem o baterista que não fala nada e tá no tempo da música ali, ó. É verdade. E o guitarrista e o baixista aí, mas é a ênfase, a entrevista é lá com o vocalista. Porque, cara, olha esses caras aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que quem tá com o poder de voz, no caso, eu faço o evento, eu sou a vitrine, a voz tá comigo, eu tô com esse poder, ressalta os outros, exalta. Exalta a galera, exalta eles, ó, vocês estão aqui, é importante, porque é a galera que tá lá te ajudando e te impulsionando que faz o evento. Eu tive tanta ajuda, cara, que foi assim, eu falei, cara, se não fosse essa galera, não tinha adquirido a proporção que a gente adquiriu, num ponto que eu tenho que começar a pensar em coisa mais grandiosa. Não dá pra fazer mais na academia. Não dá, não cabe, não comporta mais. E não é o Yuri, é a galera. Eu gostei demais disso. Yuri, Então, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria que você falasse pra gente sobre o teu Instagram, isso. Tá. até o seu YouTube, Tá, o espaço. bom, vamos lá. Então, hoje eu estou lá na Academia Victoria Muay Thai, eu sou o gerente da academia.
E a academia fica em frente ao The Beach, a Folks, ali na Avenida Carlos Correia Borges, 642. Só mandar um oi para nós. Pode falar meu WhatsApp aqui? Claro que pode. Lógico. 44 999 01 4641. Manda uma mensagem no WhatsApp que eu atendo vocês. A gente tem 3 modalidades lá: boxe, jiu-jitsu, kickbox. Beleza? É onde vocês vão me encontrar. O meu Instagram é Yuri, com Y, Y-U-R-I, Esquicati, E-S-Q-I-C-A-T-I. E é o meu Instagram. Podem entrar lá também, que lá vocês vão ver o meu trabalho. E nos store vocês vão ver os meus animes também. Tá bom? É isso aí. Quem não assiste anime, vai assistir anime. E outra coisa que você falou também, o YouTube. No próprio Instagram, nós temos os links ali. E aí tem o link da minha marca de roupas, que é um protótipo que eu fiz ali pela reserva, que dá pra você fazer os pedidos lá. E também tem o meu canal do YouTube, tá o link lá. Beleza? Às vezes a gente demora pra postar, mas, cara, tem um material fantástico ali já no canal do YouTube, vídeos desde 2021, que vale a pena dar uma maratonada lá, que tem muito conhecimento ali, que até mandei para uma aluna esses dias, que estava meio em choque, né? Eu coloquei lá, tem um vídeo que eu fiz, são 3 vídeos complementares, é assim: passado, uma caverna para se meditar; futuro, uma montanha para se escalar; e presente, que é hora do trabalho. Então, um vídeo completa o outro. Então, você está preso no passado, só medita um pouquinho, sai fora, projeta teu futuro para escalar a montanha e aproveite a dádiva da vida, porque o presente é um presente. Ai, Que viu? lindo, hein? Show de bola. Arrasamos, né? Obrigada, Yuri. Muito obrigado mais uma vez, Yuri. Amém. O espaço está aberto para você sempre. Fábio, obrigado. Eu que agradeço, meu companheiro. Chiquinho, brigadão. Chiquinho hoje está ali no obrigado. comando. E, pessoal, até o próximo episódio.